Boa tarde, turma 100. Vocês assistiram a aula que eu enviei pelo Meet? Não me mandaram nenhuma resposta, né? Não sei como é que ficou. Se ficou melhor ou pior. Por favor, mande me dizer qualquer coisa, tá ok? Eu já tentei recuperar o telefone. Acho que vou tentar fazer essa aula hoje pelo telefone, através do YouTube. Se não der, eu volto para o Meet, tá ok? Então, gente, nós estamos vendo a parte de função. Vimos a principal definição de função, que diz que, dado dois conjuntos A e B, todos os elementos de A, todos os elementos pertencem a A, tem que ter um correspondente em B. Isso é a definição de função. E vimos também como encontrar a relação entre dois conjuntos. Então, nós vamos partir aqui para alguns exercícios, onde agora nós temos o conjunto, os dois conjuntos, e temos uma função matemática. E a partir dessa função matemática, nós vamos pegar os valores do conjunto A, substituir na equação e encontrar o y. Daí nós tiramos uma relação para ver o que é função e o que não é função. Então, o primeiro exercício diz o seguinte, seja os conjuntos A, 1, 2, 3, B, 1, 3, 4, 5, de números reais, e a relação definida por R, x, y, que é o par ordenado, pertencente a cartesiano B, onde y é igual a 2x. Qual dos gráficos cartesianos abaixo representa a relação R? Então, é dada uma sentença matemática, é dado dois conjuntos, e a partir dessa função, nós vamos encontrar uma relação, tá ok? Já vimos como encontrar a relação, né? Que é o produto cartesiano A e B, onde cada elemento de A se associa a cada elemento de B. Então, nós temos aqui os gráficos, letra A, letra B, letra C, letra D. Com pares ordenados, 1, 2, 3, 3, 5, 1, 2, 2, 3, 3. Aqui, 0, 0, 2, 2, 4, 4. 1, 1, 1, 3. Então, aparentemente, olhando aqui de imediato, essa letra D não é função, porque o 1 está se relacionando com 1 e com 3. Tá ok? Mas nós vamos tirar uma outra relação a partir dessa equação. Então, o que nós vamos fazer? Resolver essa equação e ver qual é a relação que vai nos dar. Então, a equação dada é y igual a 2x menos 1. Eu trouxe o conjunto A e o conjunto B para cá, para baixo. Então, eu tenho a relação de imediato seria 1, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3, 1, 3, 3, 3, 4 e 3, 5. Então, essa seria a relação se não houvesse a equação dada. Mas, a partir da equação dada, nós vamos tirar uma outra relação. E é que vai valer, né? Então, o que nós vamos fazer? Para x igual a 1, eu vou pegar todos os elementos do conjunto A e substituir na equação, que é a equação y igual a 2x menos 1. Então, vai ficar assim, 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Para x igual a 2, fica 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Para x igual a 3, vai ficar 2 vezes 3, menos 1. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, aqui nós temos, a partir dos elementos dados do conjunto A, nós calculamos os elementos para o conjunto B. Então, agora nós vamos fazer a relação entre esses valores. Para x igual a 1, eu encontrei y igual a 1. Está bem aqui, Para x igual a 2, eu encontrei o y, que é 3.
E para x igual a 3, o y é 5. Então, esses três pares ordenados, ó, são os elementos da relação a partir dessa equação. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ver quais são os elementos que estão no gráfico. Nós temos um 1, 2, 3 e 3, 5. Vamos voltar lá no gráfico. Eu tenho a letra A, 1, 2, 3 e 3, 5. Logo, a resposta é a letra A. Porque aqui eu tenho 1, ó, mas eu tenho 2, 2. E naquela relação, eu não tenho nenhum par ordenado 2, 2. Ó. Eu tenho 1, tenho 2, 3 e tenho 3, 5. Então, vocês observem no gráfico lá, dos 4 gráficos, que só tem a letra A, o gráfico da letra A, com esses pares ordenados. Logo, a resposta é letra A. É o gráfico da letra A que tem essa relação 1, 2, 3 e 3, 5. Tá ok, gente? Eu acho que deu para entender. Segundo exercício, ó, seja os conjuntos A1, 3, 4 e 5, B, 0, 6, 12 e 20, e a relação XY, onde o produto cartesiano y é igual a x vezes x menos 1, definido sobre A cartesiano B. Escrever R, ou seja, a relação, de uma forma explícita e construir o gráfico cartesiano desta relação. O que nós vamos fazer? Muito parecido com o anterior. Pegar os elementos do conjunto A, substituir na equação, vamos encontrar o par ordenado, x, y. Sempre que eu atribuir o valor de x, eu encontro y. Então, e aí depois nós vamos fazer o gráfico. Então, quem é a equação? Y igual a x vezes x menos 1. Então, para x igual a 1, que é esse elemento aqui, vai ficar, ó, para x igual a 1, fica 1 vezes 1 menos 1. Ora, 1 menos 1 é 0, vezes 1 dá 0. Para x igual a 3, ó, porque nós não temos 2, para x igual a 3 vai ficar 3 vezes 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. 2 vezes 3, 6. Então, para x igual a 3, o y é 6. Para x igual a 4, nós temos 4 vezes 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. 4 vezes 3, 12. Então, para x igual a 4, o y é 12. E o último elemento é 5. Ó. Então, para x igual a 5, o y é igual a 5 vezes 5 menos 1. 5 menos 1, 4, vezes 5, 20. Então, aqui nós vamos ter os pares ordenados. Ó. 1 e 0, 3 e 6, 4 e 12, 5 e 20. Então, eu vou formar esses pares ordenados. Ó. Tá aqui, ó. 1, 0, tá aqui, ó. 3 e 6, está aqui, ó. 4 e 12, está aqui. 5 e 20. Com esses pares ordenados, ele quer fazer o gráfico. Então, o que nós vamos fazer? Colocar esses valores no eixo cartesiano. Tá ok? Eu vou trazer esses valores bem para cá, ó. Então, tá aqui, ó. Dá para ver, ó. Para x igual a 1, tá bem aqui, ó. O y é 0, então o ponto fica bem aqui, ó. Toda vez que o x for um número qualquer e o y for 0, o ponto fica no eixo x. Então, está aqui o ponto. Para x igual a 3, o y é 6. Para x igual a 4, o y é 12. Para x igual a 5, o y é 20. E aí nós vamos colocar, a partir desse ponto 1, ó, nós vamos traçar o gráfico. Observem que esse gráfico aqui, ó, não é uma reta. É o quê? Uma parábola. Como é que é uma parábola, professor? Se você observar para a equação, ela é uma equação do segundo grau. Olha aqui, ó. Quer ver? Veja bem, ó. Multiplicando x vezes x, eu tenho x ao quadrado. X vezes 1, eu tenho menos x. Então, nós temos uma função quadrática incompleta. Ela tem o termo A, tem o termo B e o C é igual a 0. Portanto,
nós sabemos lá do primeiro ano, do nono ano, da revisão que nós fizemos, que a função quadrática, ela forma uma parábola. Como nós temos só uma parte aqui, tá? Começa do ponto 0 e 1. O 0 é o x, aliás, o x é 1 e o y é 0. Então começa aqui do 1. E aí vai passando esse gráfico aqui, ó, que dá uma semi-parábola. Tá ok, gente? Deu para entender? Então, se ele pede gráfico, nós temos que ter o par ordenado e substituir os valores no gráfico. O primeiro elemento é o eixo x, o segundo elemento é o eixo y. Temos um terceiro elemento aqui, terceiro exercício, que diz o seguinte: dado o conjunto dos números naturais, por n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito. Esse conjunto está completo? Tá, professor. Não, não está não. Está faltando o 0. Então, ele já começa sem o 0. Então, ele quer para você dizer qual dessas opções faz parte desse problema. Ele diz que o conjunto dos números naturais vai de 1 a infinito. Qual dos itens abaixo representa o domínio da relação R? Ou seja, R relação XY pertencente aos naturais versus os naturais, cuja equação é 2x mais y igual a 8. Professor, e agora o que eu faço? É muito fácil. Você tem uma equação no primeiro grau, substitui os elementos do termo do conjunto x e encontra o valor de y. Observe que ele quer o conjunto dos naturais aplicado nele mesmo. Então, eu tenho que ter elementos só do conjunto dos naturais. Aqui eu não posso ter elementos do conjunto inteiro, ou seja, eu não posso ter número negativo após fazer essa operação. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos resolver a equação a partir desses números que foram dados e encontrar os elementos necessários. Olha aqui, ó. A equação não é 2x mais y igual a 8? Eu tiro o valor de y, levo esse 2x para o segundo membro, vai com o sinal trocado. Então, fica menos 2x mais 8. Tá ok? O conjunto que foi dado foi o conjunto dos naturais sem o 0. Então, eu vou começar a resolver a partir desses números. Quando eu encontrar um número negativo, eu tenho que parar, porque ele quer n cartesiano n, ou seja, todos os elementos do conjunto dos naturais. Então, para x igual a 1, fica menos 2 vezes 1 mais 8. 8 menos 2 dá 6. Então, esse par ordenado é 1 e 6. Para x igual a 2, ó, fica menos 2 vezes 2 mais 8. Ora, aqui dá 4. Menos 4 mais 8 dá 4. Então, o par ordenado é 2 e 4. Para x igual a 3, ó, fica menos 2 vezes 3 mais 8. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mais 8 dá 2. Então, fica 3 e 2. Vamos pegar o 4. Se eu pegar menos 2 vezes 4 dá 8. Menos 8 mais 8 dá 0. Tem 0 aqui no conjunto? Não. Se não tem 0 aqui, eu não devo continuar. Mas vamos pegar só mais um. Para x igual a 2, ó, fica menos 2 vezes 2 dá 4. Ó, aliás, pegar o 4. Ó, 2 vezes 4, fica menos 2 vezes menos 4 dá menos 8, mais 8 dá 0, então já não tem mais o 0. Para x igual a 5, menos 2 vezes 5 dá menos 10, mais 8 dá menos 2. Menos 2 tem aqui nesse conjunto? Não, até porque não vai ter nunca, que o conjunto dos naturais começa a partir do 0, e aqui começou a partir do 1. É aquele em que o n vem com asterisco. Professor, mas não veio com asterisco. Tudo bem.
não veio, mas subtende-se que eles não querem o zero neste exercício. Portanto, é o n sem o zero. Como ele quer n cartesiano n, qualquer elemento a partir do zero mais qualquer número negativo não faz parte do conjunto dado. Logo, nós temos que parar bem aqui, ó. Trabalha só com o número 1, o número 2 e o número 3. E os pares ordenados serão 1 e 6, 2 e 4, 3 e 2. Deu para entender? Essa é fácil, né? Olha aqui, ó. Para x igual a menos 2, nós fizemos aqui, deu 0. 4 e 0. Então, esse valor aqui já não entra lá no par ordenado. Eu fiz só para mostrar que nós íamos ter um elemento 0 e lá no conjunto não tem 0. Logo, não interessa. Vai parar bem aqui, ó, no 3 e 2. Tá ok? Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Uma função f de a em b, com a igual a menos 2, 1, 3, b igual a 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10, que associa-se a cada elemento x pertencente a ao seu quadrado y pertence a b, pode ser indicado pela fórmula da lei de formação, y igual a x2 ou f de x igual a x2. Então, a lei de formação é y igual a x2. O que nós vamos fazer? Pegar os elementos de conjunto A, substituir na equação. Para x igual a menos 2, fica menos 2 ao quadrado, que dá 4. Para x igual a 0, 0 ao quadrado é 0. Para x igual a 1, fica 1 ao quadrado, dá 1. Para x igual a 3, fica 3 ao quadrado, 9. Então, nós vamos colocar esses valores aqui no diagrama, os elementos do conjunto A, menos 2, 0, 1 e 3. A partir daquela lei de formação, para x igual a menos 2, eu tenho 4. Para x igual a 0, eu tenho 0. Para x igual a 0, eu tenho 0. Para x igual a 1, eu tenho 1. E para x igual a 3, eu tenho 9. Isso é uma função? Sim, porque todos os elementos do conjunto A estão associados a um único elemento do conjunto B. Professor, mas sobrou 2, 3 e 10. Não tem problema. No conjunto B pode sobrar. Não pode sobrar é elemento no conjunto A. O conjunto A tem que estar todos os elementos associados a um único elemento do conjunto B. Então, na função temos domínio, o próprio conjunto A, o contradomínio é o conjunto B, e a imagem é só 0, 1, 4 e 9. 0, 1, 4 e 9. Nós vimos a diferença entre domínio, imagem e contradomínio. O domínio sempre é o conjunto A imagem, o contradomínio é sempre o conjunto B total, tá? E a imagem é sempre os elementos que estão associados ao conjunto A. Então, a imagem é sempre os elementos que estão associados ao conjunto A. Tá ok, gente? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vê mais coisa a respeito dessa disfunção, tá ok? Então, boa sorte a todos, né? Boa sorte e fique em casa. Com Deus, tá ok? Não esqueçam de estudar. E essa semana eu vou mandar atividade para vocês, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.